Você já percebeu que você entrou várias vezes nas redes sociais apenas para olhar uma coisinha e quando você notou, horas se passaram. Isso não é coincidência. O feed das redes sociais, ele é projetado para te prender. E por trás de cada rolagem que você faz, existe uma ciência poderosa manipulando o seu cérebro. E o mais crítico a respeito de tudo isso é que algo é escondido de você. Você acha que você é o cliente dessas redes sociais, mas você é o produto. Meu nome é André Burke, eu sou mestre em neurociência comportamental e hoje eu vou te mostrar por que você não consegue parar de rolar o feed. Não é só uma questão de distração ou falta de foco, mas sim, parece que algo te prende naquilo. E sim, de fato, há algo muito mais profundo acontecendo no seu cérebro. No final deste episódio, eu vou compartilhar como você pode transformar essa relação e recuperar o controle. Bora nessa? Se esse assunto ele é importante para você, se isso faz parte do seu dia a dia e de fato você precisa de ferramentas para superar, então aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse e vamos juntos. Primeira coisa então, o que o algoritmo não quer que você saiba. Será que você já parou para pensar o que tem por trás de cada segundo que você passa nas redes sociais? E a grande verdade é que exatamente esta é a medida. Tempo. Cada segundo, cada olhar que você de fato dedica às redes sociais está sendo vendido. É exatamente por isso, porque você não é o cliente das redes sociais e sim você é o produto. Você está sendo vendido, a sua atenção está sendo vendida. E pense comigo, se você fosse o cliente, você teria algum canal de contato, não é? Você tem. Se você fosse o cliente, você pagaria por alguma coisa, não é? Você paga? Se você fosse o cliente, é a você que prestariam conta. E é esse o caso? A verdade é que não. Existe uma indústria, e é exatamente a indústria das redes sociais, a indústria de tráfego, de vender anúncios, vender a sua atenção. E cada minuto que você passa rolando o feed é convertido em lucro para essas empresas. Então é natural e óbvio que elas queiram que você role mais, porque quanto mais olhos existirem naquele feed, mais valor tem aquele feed e como elas fazem isso é muito simples, explorando o funcionamento básico do seu cérebro. Um estudo da Nature Human Behavior mostra que algoritmos baseados em recompensas variáveis aumentam a liberação de dopamina, criando uma experiência viciante. Nós temos ali recompensas variáveis. Às vezes vemos algo que simplesmente nos toca profundamente, algo que às vezes a gente não gosta. É essa oscilação que faz com que a gente fique de fato viciado naquilo. E essa é uma oscilação ligada à nossa personalidade, ligada ao nosso gosto, ligado a quem de fato nós somos, mesmo que muitas vezes isso é chocante, nem a gente mesmo saiba que a gente é daquele jeito. Ou seja, as redes sociais têm tanta interação sua que elas te conhecem melhor que você mesmo. E se existe alguém que te conhece melhor do que você, se torna fácil te manipular, porque muitas vezes você sequer percebe que está sendo manipulado e automaticamente existe ali alguém controlando a liberação de dopamina em você. Dopamina é um neurotransmissor do prazer e ele é ativado sempre que você encontra algo interessante ao redor de você, além de outros elementos como curiosos, coisas que de fato despertem algo no seu mecanismo de recompensa. Pode ser simplesmente um meme que te faz se divertir naquele momento, ou uma foto bonita, ou um corpo bonito, que você deseja aquele corpo, e esse ciclo de busca e recompensa é o mecanismo usado, inclusive em outros lugares, como cassinos, para manter as pessoas jogando. Você nunca sabe se de fato você vai ganhar, mas às vezes você ganha. Então, obviamente, se o cassino fizesse você nunca ganhar, você nunca jogaria. Mas às vezes você ganha. Então, isso te mantém naquele processo de, poxa, agora vai, e ganhei. Aí você fica muito feliz e joga de novo e perde 15 vezes para ganhar uma, e é essa alternância que te prende lá no cassino. De forma parecida acontece nas redes sociais. Porque o feed parece ser mais atrativo que a vida real. O que faz, portanto, o feed ser tão atrativo? Ele não apenas entretém, ele vai além. Ele te dá pequenas doses de emoção em uma vida que muitas vezes parece previsível, chata.
entediante. Às vezes o seu dia é chato. Simplesmente você não quer fazer aquilo que você tem que fazer. Você já cansou de fazer aquilo, mas você tem que fazer. E de repente existe ali uma caixa de Pandora brilhando luzes, te instigando a ir para aquela direção. E o seu cérebro, naturalmente, qual você acha que ele vai preferir? Esse lado aqui totalmente obscuro, preto e branco, sem cor, tédio, apatia, e esse outro todo colorido, pulsando coisas, cheio de coisas que de fato te estimulem. Qual das duas você acha que o seu cérebro naturalmente e inconscientemente vai preferir? Agora, isso vai gerar problemas na sua vida? Bom, a verdade é que sim, e inclusive por vários elementos, porque se isso fosse de vez em quando, até vai, mas o feed nunca acaba. E é exatamente isso que torna ele tão viciante. Quando você vai rolando aquele feed, o seu cérebro está constantemente processando uma enxurrada de informações, mas ele não consegue organizar essas informações de uma maneira eficiente, porque é sempre uma avalanche. E essa sensação de confusão mental, ao mesmo tempo essa ilusão de que você de fato pode controlar aquilo, é algo que é natural dos viciados. Todo viciado sempre diz, não, eu paro quando eu quiser. Ainda assim ele não para, ainda assim ele volta. E se você de fato diz, eu paro quando eu quiser, mas todos os dias você volta lá e muitas vezes quando nem você escolheu, mas quando você se percebe, você já está rolando. Parece que existiu algo dentro de você que conduziu a sua mão e que simplesmente conduziu os seus olhos e você se viu naquela situação, olhando para uma rede social, numa prisão, que simplesmente você está lá, mas você não escolheu estar. Isso significa, sim, que existe algo te controlando que foi além da sua consciência, e isso tem explicação, e você já sabe qual é, não é? Agora vamos para um exemplo diferente. Imagine só que você estivesse lendo um livro como, por exemplo, esse aqui, né? Um livro, mas esse livro é diferente porque ele tem páginas infinitas e ele não tem capítulos. E aí eu te pergunto, se você tivesse um livro infinito, sem capítulos, você acha que você ia continuar ou ia você simplesmente parar? Porque você fala, cara, isso é chato, eu não sei onde isso vai parar. Provavelmente você ia cansar. E você ia desistir bem rápido. Ora, mas se o feed ele é infinito, por que neste caso do livro a gente pararia? Simples, porque a dose de esforço em um livro não é recompensada na mesma velocidade do que nas redes sociais. Enquanto nas redes sociais você coloca um esforço X, que é minúsculo, e rapidamente recebe uma recompensa. Em um livro, muitas vezes, a recompensa demora para chegar. Muitas vezes existe um período de tédio em que você está construindo uma narrativa, se for um livro de ficção, ou se for um livro mais de informação, você simplesmente não tem aquela recompensa naquele momento e só quando você for aplicar o conhecimento. Olha só quanto tempo. Enquanto isso, na rede social você viu um gatinho divertido, você viu uma pessoa que é simplesmente interessante e você teve a liberação imediata. É muito mais rápido. Então, o fato não é a infinitude, é simplesmente a velocidade da recompensa dentro de um ciclo infinito que ainda assim te prende neste ciclo interminável. Anestesia mental. Será que você nunca parou para pensar que existe tempo sendo gasto enquanto você rola o feed? E talvez você nunca tenha feito a conta de quantas horas você gasta ao dia simplesmente fazendo isso. O fato é que a gente fica com a sensação de que o tempo parou, enquanto nós estamos ali rolando e rolando e rolando. Mas a verdade é que sim, existe essa sensação de que aquele tempo simplesmente está parado. Mas não está parado, a sua vida não parou para você de fato ficar rolando as redes sociais. Aquilo é a sua vida. A vida de alguém que simplesmente escolheu passar a vida rolando um feed. E obviamente quais são as consequências de uma pessoa que escolheu esta vida? É uma pessoa que naturalmente não tem tempo para fazer as coisas, não tem tempo para ficar com a família, para cuidar do corpo, não tem tempo para começar o projeto que ela tanto quis começar. Simplesmente não há tempo. A verdade é que há tempo, ele foi simplesmente alocado para algo que não gera resultado, literalmente nenhum. Se fosse um pouquinho para em termos de diversão, para descompressão, é uma coisa, mas
Muitas vezes não é bem assim. E talvez você no fundo tenha um certo incômodo de que, poxa, eu deveria fazer algo diferente na minha vida, mas eu não sei muito bem o que é. E eu não tenho tempo para parar para investigar. Então aqui eu tenho uma proposta indecente para você. Se você sente que seu cérebro se anestesia facilmente neste e qualquer outro ciclo de distrações, se distraindo inclusive da própria vida e daquilo que importa, então saiba que neste final de semana eu vou te ajudar. E como eu vou fazer isso? Se você for de São Paulo, não tem nem desculpa. Se você for de outros lugares, também não. É só pegar um avião. Nós teremos um evento presencial chamado Reborn e eu basicamente vou fazer isso em conjunto com você. Você talvez sozinho não consiga parar para redesenhar a sua vida, fazer o mapeamento técnico de você, daquilo que de fato é o seu conhecimento, o seu repertório, aquilo que realmente você deveria estar vivendo ao redor do que é você, da sua essência. E efetivamente essa é a base que precisa ter absoluta clareza e é exatamente isso, o primeiro passo deste evento, um mapeamento profundo e completo de você, para que depois você possa entrar na fase de montar um planejamento estratégico da sua própria vida. Ter estratégia para a vida é simplesmente saber qual é o meu ponto central, saber qual é a minha essência, saber qual é o meu diferencial, aquilo que eu posso levar ao mundo que pode ser somente meu, ou seja, é o meu elemento central, sou eu agregando ao mundo, seja a comunidade, seja uma empresa, seja através de uma empresa nova, um novo projeto, eu não sei. Mas, de fato, precisa ser mapeado para que você possa montar o seu planejamento. E existe ainda um terceiro passo que eu também vou fazer isso em 2 dias, neste final de semana, junto com você, que é conectar este planejamento que lá será feito com o mundo que nós estamos vivendo em absoluta transformação, especialmente por conta da inteligência artificial que literalmente está demolindo por onde passa e é só o começo. Todas as carreiras serão alteradas, todos os mercados, todas as coisas que nós conhecemos serão alteradas e a gente está começando a perceber isso. Se você de fato quer então mais informações para essa proposta indecente, por que indecente? Porque é absolutamente um valor acessível e são simplesmente 2 dias para você reorganizar a sua vida completa. O link está na descrição aqui desse episódio e no primeiro comentário fixado também. Agora, voltando para nossa conversa, espero muito te encontrar lá, mas precisamos voltar para o nosso assunto. Eu quero que você de fato faça uma autoavaliação. Quanto você acha que você passa no feed sem perceber? Quantas horas? Coloca aqui embaixo nos comentários. O dia, obviamente, tem 24 horas. Você estima passar lá 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3? Mais do que isso. Existem estatísticas que mostram que o Brasil está simplesmente nos top 3 países que mais ficam em redes sociais. Isso explica algumas coisas, não é? A gente precisa, de fato, focar naquilo que realmente gera resultados. Se a gente aloca o nosso tempo naquilo que realmente importa, a gente começa a avançar, porque é a alocação do seu tempo que é exatamente o seu maior investimento. Se você investe tempo em aprender, você aprende. Se você investe tempo jogando ele no lixo, você não tem tempo. Não quer dizer que você não possa se divertir, não quer dizer que você não possa ficar nas redes sociais, mas eu quero que seja uma escolha e eu não gosto da ideia de que seja um vício, que simplesmente o seu cérebro foi mais forte do que você. Então, coloque aqui embaixo quantas horas, não só para mim, mas principalmente para você, para que você olhe para esse número e fale, cara, é inadmissível. E depois de você fazer isso, agora que você já escreveu, certo? Eu quero que você vá lá no seu celular e procure redes sociais, procure os aplicativos e veja quantas horas de fato você gastou. E eu tenho certeza, infelizmente, que você vai se surpreender. Esse assunto ele é bastante importante. Inclusive, se você gostou de mistérios do cérebro, porque isso é um mistério, por que nós perdemos o controle, então saiba que tem um outro mistério. Por que nós amamos odiar certas pessoas? Esse foi o nosso último episódio. Então, clica aí e a gente continua de lá.